Olá! Para quem já encarou uma prova de português da FGV e ficou com aquela pulga atrás da orelha, bom, este é o lugar certo. Hoje a gente vai desmontar a lógica dessa banca e entender de vez como eles pensam. Bora começar? Então, a pergunta de R$ 1 milhão, né? O que é que a FGV quer saber de verdade? Muita gente olha para essa prova e vê um bicho de 7 cabeças. Mas olha, eu prefiro pensar nela como um quebra-cabeça. E a boa notícia é que todo quebra-cabeça tem um jeito certo de montar, tem uma lógica. E é essa lógica que a gente vai descobrir aqui. Olha aí o nosso roteiro. A gente começa entendendo o desafio, depois parte para os tijolos da língua, vê a palavra em ação, como se constrói sentenças e o mais legal, vamos analisar uma questão na prática, para no fim ter a chave da aprovação nas mãos. Beleza? Vamos começar pelo começo, o desafio da FGV. E já adianto, o pulo do gato não é ficar decorando 1 milhão de regras. O negócio é sacar a lógica da banca. Porque as perguntas são como são. É isso que a gente vai investigar. E aqui, ó, já vem a primeira grande sacada sobre a FGV. A banca não tá nem aí se alguém sabe recitar a gramática de cor. O que eles querem ver é a aplicação. É ver se a gente consegue usar o conceito ali no meio de um texto. Eles cobram a língua viva, sabe? Em movimento, e não um monte de regra parada no tempo. Certo. Agora a gente vai para o alicerce, para a base de tudo. E essa base tem nome: morfologia. Pensa assim, antes de construir qualquer coisa, a gente precisa conhecer as peças, né? Os tijolos. Na língua portuguesa, a morfologia é exatamente isso: conhecer os tijolos. Mas afinal, o que é morfologia? É bem simples, na verdade. Imagina que cada palavra é uma pecinha de Lego. Morfologia é olhar para uma peça e dizer o que ela é. Ah, essa é uma pecinha azul retangular. No português é a mesma coisa. Ah, essa palavra aqui é um substantivo, aquela outra é um verbo. É a identidade, o RG de cada palavra. Ok, se a morfologia diz o que a peça é, a sintaxe vai nos dizer o que a peça faz, quando a gente encaixa ela em algum lugar. É o próximo passo. A gente começa a montar. Aquela pecinha de Lego pode ser a roda de um carrinho ou a janela de uma casa. Na frase é igual. Uma palavra pode ser o sujeito, pode ser o objeto. Sintaxe é sobre a função, o trabalho que a palavra faz. Para a gente classificar uma palavra, existem basicamente 3 critérios, 3 lentes, digamos assim. Primeiro, o critério morfológico. Qual é a forma dela? Como ela foi construída? Depois, o sintático. Qual é a posição dela na frase? Onde ela se encaixa? E por último, o semântico. Qual o significado, o sentido que ela traz? Uma boa análise sempre leva em conta esses 3 pontos. E aqui está a nossa caixa de ferramentas completa, as 10 classes gramaticais. A ideia agora não é decorar tudo de uma vez, mas sim entender que existem esses grupos. Alguns são variáveis, quer dizer, mudam de forma, como substantivo e verbo. Outros são invariáveis, tipo preposição, que é sempre a mesma. Conhecer essas categorias é fundamental. Beleza, já conhecemos as peças. Agora começa a parte legal, botar a mão na massa, ver o que dá para construir com elas. É a hora da sintaxe, de entender o que as palavras fazem quando estão juntas na mesma frase. E é aqui que o português mostra como ele é flexível e interessante. Uma palavra pode ter mais de uma função? Opa, com certeza. O verbo, por exemplo, é um verdadeiro camaleão. Dependendo de como ele aparece, ele pode se vestir de outra classe gramatical. Quer ver só? Dá uma olhada nisso. O verbo no infinitivo, tipo cantar, pode virar um substantivo. Sabe aquela frase, o cantar dos pássaros? Pois é. Já no particípio, como cantado, ele vira quase um adjetivo, dando uma característica. E no gerúndio, cantando, muitas vezes ele funciona como um advérbio. Essa capacidade de se transformar é uma das coisas que a FGV mais adora testar. Ok, a gente já tem os tijolos e já sabe o que eles fazem. Então está na hora de construir as paredes, né? Vamos sair das palavras isoladas e ir para sentenças completas, que a gramática chama de períodos. Vamos do mais simples para o mais complexo. A diferença aqui é bem fácil de visualizar. O período simples pensa num estúdio, um cômodo só, uma oração, uma ideia central. Já o período composto é uma casa com vários cômodos. Tem mais de uma oração, todas conectadas, formando uma ideia maior, mais complexa. Sacar essa diferença é a base para muita coisa. Bom, chega de teoria por enquanto. A hora da verdade. Por quê, né? De que adianta tudo isso se não ajudar a gente a resolver a prova? Então bora pegar uma questão de verdade da FGV e dissecar ela pedacinho por pedacinho. Olha ela aí. Questão real, de 2019. Não precisa se desesperar com o texto todo não. O que importa pra gente está aqui, ó. A expressão em todo mundo. O que a questão quer?
que a gente encontre, nas alternativas, uma frase em que a palavra todo seja usada com o mesmíssimo sentido. E aí, como é que a gente resolve um negócio desses? O segredo, o detalhe, está na expressão original, todo o mundo. Esse artigo "o" aí no meio, ele muda tudo. Ele faz com que todo signifique inteiro. Todo o mundo é o mundo inteiro. Pronto. A nossa missão agora ficou fácil, achar outra frase em que isso aconteça, em que todo também signifique inteiro. E achamos, olha a letra B, todo o jornal. É a mesma lógica. Se todo o mundo é o mundo inteiro, todo o jornal é o jornal inteiro. O padrão é o mesmo, certinho. Resposta, letra B. E pensar que a chave para matar a questão era só aquele "o", né? Bom, estamos chegando na reta final. A gente viu a teoria, aplicou na prática, agora é hora de amarrar tudo isso num roteiro de estudos que funcione. É a nossa chave para a aprovação. E antes da gente fechar, uma mensagem importante. A gente sabe que o caminho dos estudos é longo, às vezes é cansativo, mas, como está escrito aí, a colheita vai ser boa. A aprovação vem e faz todo o esforço valer a pena. É bom guardar isso no coração. Então, para resumir nosso plano de ataque, qual é o caminho? Primeiro, diferenciar bem o que a palavra é, que é a morfologia, do que ela faz, que é a sintaxe. Segundo, entender como essas palavras se juntam para formar orações. Terceiro, que é essencial, praticar muito com questões da própria banca. E quarto, a regra de ouro, focar sempre em entender a lógica da FGV e não em decorar. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Agora que a planta do projeto está na mão, por onde começar a construção? Qual vai ser o primeiro tijolo? Qual parte desse conhecimento precisa ser fortalecida primeiro para construir a aprovação? A decisão é o primeiro passo, e a obra começa agora.